Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um projeto de lei que tem gerado discussões, opiniões contrárias e até um pouco polêmicas. É um projeto que determina a perda dos bens de comunhão do casal do condenado por violência doméstica. Eu vou tentar esclarecer para a gente entender juntos sobre o que se trata esse projeto. Vou falar sobre os detalhes, objetivos e possíveis impactos na sociedade. Então, vamos lá. Esse projeto tem chamado a atenção e gerado discussões, e é importante a gente entender a sua origem e o que ele busca alcançar. Quanto à sua origem e autoria, tem aqui na descrição do vídeo um link direto para o site da Câmara dos Deputados para você conferir todos esses detalhes. O projeto foi apresentado e aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A proposta pode ajudar a acabar com a insegurança jurídica e financeira da mulher que se separou após a agressão pelo companheiro em um contexto de violência doméstica, principalmente porque a dependência financeira é um dos motivos que fazem com que as mulheres permaneçam em um relacionamento violento. Para entender a motivação para a elaboração desse projeto, é importante a gente mencionar algumas estatísticas atuais, como, por exemplo, uma pesquisa publicada em 2022, realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que analisa os fatores que aumentam a vulnerabilidade feminina à violência física. Concluiu-se nessa pesquisa que, das entrevistadas que possuíam renda mensal familiar de até um salário mínimo, 80% delas sofreram violência doméstica. Das entrevistadas que possuíam renda média familiar maior que R$ 7.000, esse número diminui, sendo que 25% sofreram violência física. Então, é nesse contexto que o projeto foi pensado, como mais uma forma de punir o agressor para além das consequências de uma pena decorrente de uma condenação criminal. E ele tenha também uma punição no que tange ao seu patrimônio. E também como uma proteção às mulheres em condição de vulnerabilidade econômica. Bom, agora que nós entendemos os objetivos do projeto, a gente precisa saber exatamente o que está sendo proposto e explorar o conteúdo de forma mais detalhada. Os principais pontos são a inclusão do direito real de habitação como uma das formas de assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Segundo o projeto, esse direito real de habitação, que é o direito exclusivo ao imóvel de moradia do casal, deve ser concedido em 3 situações, sendo elas: sentença penal condenatória transitada em julgado que reconheça a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher não pode possuir outro bem imóvel próprio e em condições de habitação, e a vítima tem que ser vulnerável economicamente. Esses 3 requisitos devem estar presentes de forma cumulativa, não bastando a ocorrência de somente um deles para a determinação do benefício. O direito real de habitação também visa impedir a possibilidade de cobrança pelo agressor de aluguel pela sua metade no imóvel. Isso porque, muitas vezes, após feita a denúncia e concedidas medidas protetivas de urgência, que é a proibição de aproximação da vítima, o agressor tem que deixar o imóvel de moradia, mas atualmente é lícita a cobrança de aluguel. Com a aprovação desse projeto, isso não vai poder acontecer mais. Outro ponto importante é que o direito de ficar com o imóvel deve ser concedido não importando se a agressão física aconteceu antes ou depois do divórcio ou separação. Agora, quais são as vantagens dessa proposta? Bom, obviamente é a proteção à mulher e a preservação da sua integridade patrimonial no caso de separação, evitando que ela seja surpreendida com a cobrança de aluguel correspondente à meação do cônjuge ou companheiro agressor, o que faz surgir o risco de perder o lar a qualquer momento. Veja que a separação, o divórcio em si, deve se concretizar de modo que, após a dissolução do vínculo, ambos possam seguir as suas vidas de forma independente. Entretanto, em situação de violência doméstica, entende-se, segundo as motivações desse projeto, que esse amparo se faz necessário ao menos em um primeiro momento, porque a separação ocorre de maneira abrupta, não planejada pelo casal, em razão da implementação de uma medida protetiva, por exemplo. Então, impedir o agressor de cobrar o aluguel é uma forma de evitar a completa desestruturação da família. Nesse período de transição, inclusive se houver filhos menores envolvidos, isso pode evitar todo esse problema. Outra vantagem é a expectativa de que casos de violência doméstica diminuem em razão da possibilidade de perda do patrimônio do agressor, além da condenação criminal que ele pode sofrer. Agora, os desafios que podem surgir é a discussão em relação à constitucionalidade desse projeto, com a alegação de que ele fere o direito à propriedade que o agressor legitimamente teria sobre a sua parte no imóvel.
Então, para que esse projeto seja aprovado, é necessário discutir como o bem-estar de uma vítima de violência doméstica pode se sobrepor ao direito do agressor, caso seja essa uma discussão que possa dificultar a aprovação do projeto da maneira que ele está hoje. É interessante fazer uma comparação com a legislação atual no sentido de entender se atualmente existe alguma causa prevista em lei que ocasione a perda do direito à partilha dos bens que compõem a comunhão do casal. Apenas há previsão da perda do imóvel de propriedade no caso do cônjuge que abandona o imóvel de moradia por 2 anos. Nessa situação, o cônjuge ou companheiro abandonado tem o direito de aquisição por uso capião desse imóvel. Isso eu explico com mais detalhes em outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Outra discussão que ocasiona perda de direitos, e não tem previsão legal, mas tem jurisprudência sobre, é o caso do ex-cônjuge que recebe pensão alimentícia que foi infiel durante o casamento. Nessa situação, comprovada a infidelidade, entende-se que houve ofensa aos deveres do casamento que estão estabelecidos em lei e que, portanto, isso é causa de indignidade, ou seja, a perda desse direito de receber a pensão. Então, a proposta que a gente está discutindo aqui seria mais uma hipótese com previsão legal de perda dos bens de comunhão do casal. Como potencial impacto na sociedade, espera-se que os casos de violência doméstica venham a diminuir em razão de se estabelecer uma punição a mais para o agressor, além da pena decorrente de uma condenação em processo criminal. Também é esperado que mulheres vítimas de violência doméstica não tenham suas famílias desestruturadas e que também elas deixem de manter relações violentas em decorrência do medo e da vulnerabilidade econômica. Também é importante atentar-se de que o direito exclusivo ao imóvel somente será determinado após a sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, não basta apenas a acusação, mas deve haver a comprovação em um processo criminal onde será assegurada a ampla defesa do acusado. Entretanto, há críticas e reservas quanto a esse projeto. Os principais pontos levantados são a facilidade com que esses casos são julgados, com críticas ao fato de que, muitas vezes, apenas a palavra da vítima pode ser suficiente para que seja formado um juízo de convencimento que determine a condenação do acusado, sem que muitas provas sejam apresentadas. Há o receio de que essa alteração da lei possa ser uma motivação para falsas acusações com o objetivo de ganho patrimonial, pois muitas condenações são fundamentadas com o argumento de que esse tipo de crime geralmente ocorre de forma clandestina, sem a presença de testemunhas, e que, portanto, a palavra da ofendida assume especial relevo, podendo representar, inclusive, prova suficiente para a condenação. Entretanto, é preciso lembrar que falsa acusação de crime também é crime, e que, portanto, a suposta vítima também deve se lembrar que ela pode sofrer as consequências, que pode ser uma condenação em um processo criminal, e também indenização por danos morais, além da perda do direito concedido em razão da falsa acusação. É importante se atentar nessas discussões que a Lei Maria da Penha é um grande instrumento de proteção à vítima de violência. Contudo, apesar da ampla maioria das ocorrências serem lastreadas em acusações verídicas, infelizmente há casos em que, aproveitando-se da celeridade e severidade do Instituto, algumas mulheres, seja por vingança ou por algum outro interesse patrimonial familiar, realizam falsas denúncias com o intuito de ver presos seus companheiros. Então, antes de ver essa proposta como um instrumento de ganho patrimonial, é preciso ter a consciência de que uma denúncia desse calibre é extremamente grave e, sendo falsa, vai prejudicar seriamente a suposta vítima, pois o registro de ocorrência baseado em falsas denúncias é crime definido como denunciação caluniosa, cuja pena pode variar de 2 a 8 anos de reclusão, não sendo necessário que o homem seja condenado, bastando apenas que seja instaurado o inquérito policial. Então, o uso desvirtuado da Lei Maria da Penha, além de ser um desserviço à sociedade, é também um enorme desrespeito com a histórica luta pelos direitos de proteção à mulher, conquistados com tanta dificuldade. Então, essas são as principais críticas ao projeto, que precisam ser avaliadas e discutidas com muito cuidado nesse trâmite entre as comissões que vão analisar e votar. Bom, e quanto aos próximos passos? Atualmente, esse projeto será analisado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e pela Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania em caráter conclusivo, o que significa que o projeto será votado apenas por essas duas comissões que foram designadas para analisá-lo, dispensada a deliberação do plenário, salvo se houver decisão divergente entre as comissões.
ou ainda se houver recurso assinado por ao menos 52 deputados para apreciação da matéria no plenário. Então, do jeito que está, se houver aprovação, essas duas comissões, o projeto é considerado aprovado, sem a necessidade de votação pela Câmara dos Deputados. Como possíveis emendas e alterações, é provável que haja ainda uma discussão sobre a constitucionalidade do projeto. Então, é um pouco cedo ainda para prever se a proposta vai ser aprovada do jeito que está ou se será feita alguma alteração, o que é comum durante a tramitação nas comissões. Essas alterações podem surgir de debates de última hora, acordos entre os parlamentares ou até mesmo de sugestões da sociedade civil. Se você quer acompanhar, uma das formas mais eficazes de se manter informado é acompanhar a tramitação do projeto de lei diretamente no site da Câmara dos Deputados. Eu deixei o link aqui na descrição, que vai direto nesse projeto de lei, e lá você vai encontrar informações atualizadas sobre as etapas pelas quais ele está passando, e bem como as datas de reuniões e votações. Você pode também consultar audiências públicas, muitas vezes elas são realizadas para debater projetos de lei e elas podem oferecer a oportunidade de ouvir especialistas, parlamentares e, mais importante ainda, o destinatário das leis, que é a sociedade civil, o que enriquece a discussão sobre os detalhes do projeto. Então é importante ficar atento às audiências relacionadas e considerar participar. Você pode também participar de consultas públicas, porque em alguns casos os projetos podem passar por consultas públicas que permitem que a sociedade envie contribuições, sugestões e críticas ao texto proposto. Essa é uma maneira direta de participar do processo legislativo e influenciar as decisões. Outra maneira de acompanhar é por meio da mídia e fontes confiáveis de informação. Jornais, sites e programas de notícia oferecem análises, reportagens sobre o projeto de lei em discussão, ajudando você a entender as diferentes perspectivas. Bom, então concluindo, nesse vídeo nós exploramos em detalhes que o projeto de lei tem como objetivo proteger as mulheres vítimas de violência doméstica economicamente vulneráveis, evitando a perda do seu imóvel de moradia em decorrência de uma separação e também de instituir uma nova forma de punição ao agressor. Entendemos que a motivação para esse projeto é o cenário atual do nosso país, onde há pesquisas que demonstram que a maior parte das vítimas são mulheres economicamente dependentes dos seus agressores. Também vimos que há algumas críticas ao projeto, como a facilidade que a Lei Maria da Penha tem de implantar algumas medidas contra os agressores, muitas vezes sem a oportunidade de defesa inicial. Vimos que também há o risco de condenação por falsa acusação, motivado pela expectativa de ganho patrimonial, e as graves consequências que podem surgir em razão disso, inclusive para a suposta vítima, como uma condenação criminal. E vimos também como os próximos passos do processo legislativo podem moldar o destino desse projeto. Destaquei também a importância da participação cidadã no debate sobre os projetos de lei, como acompanhar a tramitação, participar de audiências públicas, enviar contribuições e se informar por meio de fontes oficiais, que são maneiras de praticar o nosso papel na construção das leis do nosso país. E com isso, gente, chegamos ao final desse vídeo, com uma breve análise do projeto de lei e suas implicações na vida prática, mas a discussão continua em andamento. Fique atento às atualizações e eu quero que você continue se informando. Eu vou continuar acompanhando também. Qualquer alteração, eu faço um novo vídeo sobre esse assunto. Agora me fala que eu quero saber o que você acha desse projeto de lei. Você acredita que ele é um avanço positivo em relação à proteção dos direitos da mulher vítima de violência? Ou você acha que não há necessidade de criar mais uma punição para o agressor, além da que ele sofre na esfera criminal? Você acha que essa lei pode ser usada indevidamente como forma de ganho patrimonial? Lembrando, gente, que a democracia é construída com base no diálogo e na diversidade de opiniões e no respeito mútuo. Ao se informar, compartilhar conhecimento e debater de forma construtiva, você contribui para a sociedade mais justa e bem informada. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por acompanhar e pelo seu interesse em entender mais sobre os temas que eu trago aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe com amigos e considere se inscrever no canal para receber mais informações sobre direito. Até a próxima. Tchau, tchau!